Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula, né, falando aí a respeito de um último componente aí que vocês vão ver, tá, gente? Que são os capacitores, né? Mas primeiro vamos analisar, né, o que que é um capacitor, né? Capacitor ele é um componente elétrico, tá, gente? Capaz de armazenar energia potencial elétrica devido ao armazenamento de cargas elétricas, tá certo? Então aqui, gente, ó, nós temos aí um capacitor representado por essas placas, tá? Então você vê que quando eu ligo ele a uma DDP, ele vai armazenar energia potencial elétrica. Ó. Ele vai ficar com cargas, né? E ele vai induzir a outra placa a ficar com cargas de sinal contrário, tá? E essa energia que ele armazena, tá, gente? Ele pode liberar essa energia a qualquer momento, né? Só você ter aí uma solicitação aí, né, de liberação dessa energia, tá? Nós temos vários tipos de capacitor, tá, gente? Mas os mais comuns aí, né, e o que a gente vai estudar, né, vai ser o capacitor de placas paralelas, tá? Por quê? Porque devido a ele ter as placas carregadas com sinal contrário, nós vamos ter um campo elétrico uniforme entre eles, tá? Então esse capacitor aí é o capacitor que mais a gente interessa aí pra gente, tá? Pessoal, mostrar algumas coisas aqui para vocês. Esse componente aqui, tá, gente? Vocês já devem ter visto aí em algum circuito aí aberto, alguma coisa, né? Ó, é um resistor, tá? Aqui também eu tenho aí um outro resistorzinho aqui, ó, tá? E aqui eu vou mostrar os capacitores aí para vocês, ó. Certo? Tem um capacitor aqui cilíndrico, tá ok? Né, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui também tem outro capacitor, tá? Depois eu mostro para vocês aqui, ó. Mais para frente eu mostro mais detalhado eles aí, tá? Ó. Mas todos esses componentes aqui, gente, são capacitores aí, ó. Tá certo? Bom, daqui a pouco eu mostro eles com mais detalhes aí, tá? Então, gente, o capacitor, essa carga que ele armazena, ele pode liberar, ele pode passar essa quantidade de energia aí em um determinado instante. Aí você fala assim, nossa, mas então se ele pode fornecer energia, ele tem um funcionamento igual a um gerador? De certa maneira, sim, tá? Porque ele vai fornecer energia elétrica também. Só que a diferença, tá, gente, é que o gerador é uma coisa contínua, né? Ele produz essa energia, né? Ele fornece energia elétrica de uma maneira contínua. O capacitor não. É rápido, tá, gente? Ele fornece energia, aí ele descarrega, tá? Aí ele tem que carregar novamente para depois fornecer essa energia novamente. Um exemplo disso, tá, gente? A flash de máquina fotográfica. Ele armazena energia, libera na hora do flash, tá? E aí ele carrega novamente para liberar novamente na hora de um outro flash, certo? Então a função dele é, primeiro, controlar a variação de tensão em circuitos elétricos, tá? Inclusive circuitos elétricos de aparelhos eletrônicos, não, tá? Celular, notebook, enfim, tá certo? Uma outra coisa, tá, gente? Às vezes você abre um circuito elétrico, né? Tem até avisos, né? Ó, que o circuito pode estar energizado, mesmo ele estando desligado da tomada. Por quê? Porque muitos circuitos elétricos têm capacitores, né? Ó, e eles ficam com aquela carga armazenada. Então, se você for mexer num circuito elétrico, né, sem uma proteção, pode ser que um capacitor descarregue a energia dele em você. Né? Por isso que eles falam para tomar cuidado a hora que você vai mexer em um circuito elétrico, tá? Bom, esse daqui é o símbolo de capacitor, tá, ó, as placas paralelas, né? Então a gente representa dessa maneira, parece um pouco com a bateria, né, gente? Só que a bateria ela tem um lado maior, né, e um lado menor. O capacitor não, os dois do mesmo tamanho, tá certo? Todo capacitor, gente, ele tem o que nós chamamos de capacitância.
Capacitância, vamos dizer, tá, gente, vai dar para a gente aí a quantidade de carga que ele pode armazenar por unidade de tensão, certo? Então, ó, eu posso definir a capacitância com essa fórmula aqui, ó, tá? Carga dividido pela DDP. DDP a gente já viu aí em outras oportunidades, né, ó, certo? E carga elétrica também a gente já viu, certo? Então, ó, esse C a gente chama de capacitância. Capacitância, tá, gente? Ela é dada na unidade Farad, certo? F. Esse F aí indica Farad. Tem microfarads, tem milifarads, tá? Nanofarads, tá? Essa daí é a unidade. O que vocês já conhecem, né? O que é carga elétrica? Carga elétrica é dada em coulombs, certo? E o U também já é um velho conhecido de vocês aí, né? A DDP, né? Essa DDP é dada em volts, tá certo? Esses aqui não vou nem escrever porque vocês já estão acostumados aí com eles, né? Tá? Pessoal, quando a gente olha para aquela fórmula, né, da capacitância, dá a entender que a capacitância ela depende dessas duas grandezas, tá? Mas a capacitância, tá, gente, ela é um valor fixo, tá certo? Então, ó, ela não vai depender desses dois valores aí, tá? Você pode calcular ela com os dois valores, tá? Mas ela não vai depender desses dois. Ela vai depender sim, ó, disso daqui, ó, do formato dele, da característica dele, tá? Então, para a gente calcular a capacitância de um capacitor de placas paralelas, eu precisaria aí de alguns detalhes, né? Ó. O D é a distância entre as placas, né? O A, pessoal, ó, é a área das placas, tá? Ó. Então essa área aqui, ó, essa área ela tem que estar em metros quadrados, tá ok? O E é uma constante que a gente chama constante de permissividade elétrica, tá? Ó. Ela tem esse valor aí para o vácuo, né? E distância entre as placas em metros também, certo? Então isso aqui, né, gente, é essa fórmula aqui que vai definir a capacitância dele, ou seja, tá, ó, é de acordo com o material que nós temos, certo? Nós falamos, né, ó, que entre as placas vai um meio dielétrico que nós falamos, tá? Então esse meio dielétrico vai dar aí um valor de uma constante aí para a gente. Ó. Normalmente a gente fala aí o vácuo, certo? Então o capacitor nada mais vai ser do que essas duas placas, né? Essas duas placas elas vão ficar uma com uma carga positiva, outra com carga negativa, né? Nós falamos que elas vão ficar uma placa induz a outra, tá certo? E por causa desse formato dele que vai ter aí a capacitância aí, ó. Olha aqui, gente, ó. Por exemplo, ó, esse capacitor aí, estão vendo? Ó? 100 microfarads, tá aqui, ó. 100 microfarads, ele pode ser ligado aí, ó, 250 volts, tá ok? Aqui, ó, 4.700 microfarads, tá certo? Então ele normalmente ele tem valores assim, ó, mais baixos, ó, 100 microfarads. Aqui também tem um outro aqui, ó. Tá dando para ver aí, gente? Deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês, olha lá. 33 microfarads, tá certo? Aqui também a gente tem um pequenininho aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem daí. Não. Mas ele tem 4,7 microfarads, enfim, tá, ó. Então os capacitores aí, a capacitância deles vai variar de acordo com o formato deles. Vocês perceberam que tem uns pequenininhos, tem uns maiores aí, né? Bom,
Ah, gente, ó, se eu pegar aí a carga e a DDP, estão vendo aqui que nós vamos ter um gráfico proporcional, né? Então, ou seja, né, ó, quando um dobra, o outro também vai dobrar, a gente mantém na fórmula, né, ó, o mesmo valor da capacitância lá, ó, certo? Porque as duas grandezas aqui, ó, vão ser grandezas diretamente proporcionais. Nós falamos aí como é que nós vamos determinar a energia armazenada, né? Nós podemos determinar essa energia, pessoal, com cálculo de área. Tá, o que vai ser esse cálculo de área, né? Como nós temos aí um triângulo, então essa energia potencial elétrica ó, vai ser a carga vezes a DDP dividido por 2, né? Como é a área de um triângulo, eu tenho que dividir aí por 2, certo? Pessoal, pensando nessa fórmula aí, o que acontece? Lembra que eu tinha comentado com vocês, né, ó, a respeito da capacitância, né? Eu dei a fórmula para vocês, capacitância é carga dividido pela DDP. Então eu posso falar, tá, gente, ó, que a carga é a capacitância vezes a DDP, né? Ó. Fica essa fórmula aí meio esquisita, tá, gente? Tem uma palavra aí que dá pra gente decorar, tá? Mas é uma palavra imprópria, eu não vou falar agora para vocês aqui, né, ó, tá? Mas dá pra gente, acho que vocês já imaginaram, né, tá? Dá pra gente pensar aí numa frase aí para decorar essa fórmula aí, né? Pessoal, carga capacitância vezes a DDP, né? Eu posso falar também, ó, que o U é igual a DDP, no caso, né, é igual a carga dividido pela capacitância. Certo? Agora imagine vocês substituindo essas fórmulas aqui, ó. Né? Por exemplo, se eu for substituir essa primeira fórmula aqui, o que vai ficar? Energia potencial. Se eu substituir ó, Q por C vezes U, o que vai dar? C vezes U ao quadrado dividido por 2. Tá? Posso calcular a energia potencial com essa fórmula aqui? Ó? Posso, pessoal, posso calcular sim. Né? E se eu substituir essa fórmula aqui no lugar do U, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ficar com... Vou até mostrar essa daqui para vocês, né? Ó? Ela vai ficar um pouquinho diferente. Olha lá, ó. No lugar do U, eu vou colocar Q sobre C. Então, o que vai acontecer? Ó? Energia potencial, Q ao quadrado, dividido por 2C. Então, gente, ó, eu tenho maneiras de calcular a energia potencial, né? Ó, igual naquelas fórmulas de potência dissipada, né? Que você vai substituindo uma fórmula na outra, né? Ó, a gente tem maneiras aí de calcular a energia potencial de um capacitor, tá certo? Ou com a capacitância e a DDP, ou com a carga e a capacitância, enfim, tá certo? Ou com a carga e a DDP aí, tá bom? Pessoal, os capacitores, nós podemos fazer uma associação com eles, né, igual os resistores, né? A gente pode associar eles em série, em paralelo, né? Na associação em série, né, um capacitor ele se carrega e por indução acaba carregando o outro, por indução acaba carregando o outro. Qual que é a característica, tá? Ó, uma associação de capacitores em série, todos eles armazenam em módulo a mesma carga Q, tá? Então, ó, o circuito em série, todos eles vão ter a mesma carga, que é igual à carga total, né? Certo? Então, ó, a carga vai ser a mesma no circuito aí, né? Ó, todos os capacitores aí. A tensão total é igual à soma das tensões em cada capacitor. Igual na associação de resistores, tá, gente?
Você tem aí uma tensão, a tensão é dividida pelos resistores, aqui é a mesma coisa, tá? Ó. Essa tensão total, ela é dividida por cada capacitor, ó. De modo que, se eu somar as tensões aí de cada um deles, eu vou ter aí a tensão total, tá bom? E a capacitância equivalente, ó. Capacitância equivalente, ela é igual, a gente tem que pensar, lembra no cálculo de resistores? Não, tá? Quando eu fazia o cálculo do paralelo, eu utilizava a fórmula dessa maneira, né? Ó. Certo? Aqui, gente, ó, o cálculo da capacitância equivalente, ó, faz lembrar muito o cálculo dos resistores. Só que no caso do capacitor em série, é o cálculo do resistor em paralelo, tá? Ó, o mesmo cálculo, tá ok? Então ele é invertido aí em relação aos resistores, tá? Ó. Essa fórmula aqui para 3 ou mais capacitores. Se eu tiver capacitores iguais, né, ó, eu posso utilizar a capacitância de um deles dividido pela quantidade, tá certo? E também, tá, gente, eu posso fazer aquela regrinha para 2 capacitores, ó. Se eu tiver apenas 2 capacitores, eu faço, ó, C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2, tá? Tem gente que tá falando aí, né? Nossa, mas parece que eu já vi essas fórmulas. Realmente, tá, gente? A gente já viu essas fórmulas quando a gente estudou resistores, né? Mas essas fórmulas aqui eu via para resistores em paralelo, tá certo? No caso do capacitor, a gente vê em série e quando a gente for ver o capacitor em paralelo, é o mesmo cálculo do resistor em série, tá bom? Então, gente, ó, tá aí, aqui, ó, uma parte aí de fórmulas, tá ok? Posso calcular a energia potencial? Eu posso, tá, gente? Só que o que fica fixo aí pra gente? Não é a carga, gente? Não é a carga que tem um valor fixo? Então procure utilizar a fórmula que, aqui, ó, a fórmula que nós temos aí, a carga, ó, tá ok? Então, ó, se falarem para vocês, nessa associação em série, vamos calcular a energia potencial dos capacitores, né? Ó, pega o valor da carga ao quadrado, que a carga é a mesma, né? Ó, dividido por 2 vezes C, só que daí você usa o capacitor, a capacitância, desculpem, equivalente aí, tá bom? Então você pode determinar aí a energia potencial por essa fórmula aí, tá certo? E aí, ó, associação de capacitores em paralelo, né? Então eu vou ter aí, ó, 3 capacitores. Em paralelo, gente, a tensão é a mesma, tá? Então todos eles vão ter tensão U, né? Tá certo? Então, ó, em uma associação de capacitores em paralelo, a tensão é a mesma em todos eles. A carga total Q, armazenada pela associação, é igual à soma das cargas em cada capacitor. Ou seja, gente, ó, se eu quero calcular a carga total do circuito, ó, eu teria que calcular a carga de cada um deles e somar. Certo? Capacitância equivalente. E aí, gente? Aqui não é paralelo? Ó? Lembra do cálculo de série? Quando eu fazia resistores em séries, o que eu fazia? Eu somava eles, né? Então, no caso do capacitor em paralelo, nós vamos somar, tá certo? É lógico, tá, gente? Se eu tivesse aqui 3 capacitores, 4, 5 capacitores, eu teria que ir somando todos eles aí, tá? Nessa associação aí, para deixar a capacitância equivalente da maneira certa. Gente, agora o que fica fixo aqui, ó? Não é a DDP? Então, na hora de calcular
a energia potencial elétrica, né? Ó. Então, o que eu iria fazer? Ó? Vou colocar aqui embaixo energia potencial, tá? Energia potencial elétrica, gente, eu vou ter que utilizar a fórmula que usa a DDP, né? Então, que fórmula que era lá? Capacitância equivalente vezes a DDP dividido por 2, tá? Então, essa daí é a fórmula da energia potencial, né? De uma associação aí em paralelo, tá? Ok? Bom, vamos ver exemplos aí, né, gente? Como é que funciona isso daí. Lembrar uma coisa para vocês aqui, tá, gente? Lembrar não, vou falar aqui um negócio muito importante para vocês. O capacitor, gente, é como se fosse uma chave aberta. Não passa corrente elétrica por ele, tá certo? Então, eu tenho aqui esse circuito elétrico aqui. Como é que está a corrente elétrica? Ó? A corrente elétrica ela vem aqui, ó, passa aqui, ela não vem para o capacitor, gente, ela passa aqui no resistor, ó, certo? Não passa corrente elétrica por ele, certo? Ele é armazenado aí por indução, por cargas elétricas, né? Ó, e vai dar uma energia potencial elétrica para ele, certo? Bom, se a corrente elétrica está circulando aqui, como é que eu calculo a corrente elétrica aí, gente? Que é a pergunta aqui da letra A. Qual a intensidade da corrente elétrica no gerador? Eu posso utilizar, gente, a primeira lei de Ohm, tá? Só que aqui no caso aqui eu vou usar a resistência equivalente, tá? Então eu teria ó, uma DDP de 30, resistência equivalente, ó, como é uma associação em série de resistores, eu somo eles. 15 mais 10, 25, mais 5, 30. Certo? Então a corrente elétrica que está circulando aí pelo gerador, ó, é uma corrente elétrica aí de 1 ampere. Tá certo? Aí, gente, ó, eu tenho dois pontos aqui, ó, A e B. Ele quer saber, ó, qual a DDP entre esses pontos A e B. Pessoal, eu posso utilizar, inclusive, ó, essa mesma fórmula aqui, ó. Para diferenciar a hora que vocês estão resolvendo, gente, vocês podem colocar assim, ó, DDP entre A e B. O que vai ser? Vai ser aquele resistor vezes a corrente, ó. Esse resistor aqui vale 10, né? A corrente elétrica, ó, vale 1, certo? Então a DDP aqui, ó, de A para B, vale 10 volts. Então eu vou ter 10 volts aqui nesse resistor. Consequentemente, ó, como aqui está uma ligação em paralelo, consequentemente eu vou ter 10 volts aqui também, ó, no capacitor. Né, ó, eles estão em paralelo, né? Ó. Bom, letra C. Qual é a carga adquirida pelo capacitor? Ele deu aqui pra gente, ó, a capacitância, né, ó, 5 microfarads. Eu posso utilizar essa fórmula aqui, né, ó, tá? A fórmula da frase bonita. Eu pego aqui o valor para determinar o valor da carga, né, ó, eu vou pegar aqui, ó, a capacitância, 5 micro, vezes a DDP. Ó, qual que é a DDP, gente? 10 volts. Tá? Então eu posso simplesmente, ó, somar os expoentes aqui, ó. Aqui é como se fosse expoente 1, né? Ó. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 5. Tá? Coulombs. Esse aqui é o valor da carga desse capacitor aí. Ok? Normalmente, tá, gente, a gente acaba utilizando as partículas, né, como vocês viram aqui no próprio
componente, né? Ó, a gente acaba utilizando microfarads, né? Nanofarads, certo? Então, qual que seria a ideia também? Né? A gente representar dessa maneira. Tá? Eu poderia, em vez de somar os expoentes, fazer aqui, ó, 5 vezes 10 dá 50. 50, o 10 a menos 6 não é o micro, né? Então, eu poderia deixar micro e colocar aí a partícula, a unidade, né? Coulombs, né? Então, a carga que esse capacitor adquire, ó, é de 50 microcoulombs, tá certo? E por último, pessoal, qual que é a energia potencial elétrica que esse capacitor aí vai adquirir? Ó? Gente, ó, aqui vocês podem utilizar qualquer fórmula, tá, gente? Porque ó, eu tenho a DDP, eu tenho a carga, eu tenho a capacitância. Qualquer uma das fórmulas aí você pode determinar, tá certo? Vou utilizar aí a fórmula mais tradicional. Então, ó, eu tenho uma capacitância de 5 micro. Não se esqueçam de colocar aqui o 10 a menos 6, né? Tá? Eu tenho uma DDP ao quadrado. Aqui eu tenho uma DDP de 10 volts, né? Então vai ficar 10 ao quadrado. Tá ok? E aí eu vou dividir por 2. Tá? Então essa energia potencial aqui, ó, vai dar... Eu vou deixar o 10 a menos 6 aqui, tá, gente? Para depois eu colocar o micro, tá certo? Então vai ficar 5 vezes 100 dá 500. 500 dividido por 2, 250. Então 250 microjoules, né, gente? Ó, tô calculando energia. Unidade do sistema internacional é o joule. Tá certo, pessoal? Então, capacitor é isso daí, tá, gente? Esse componente, né, ó, inclusive ele é utilizado também para proteger determinados aparelhos que puxam muita energia, tá, gente? Então ele acaba armazenando esses picos de energia, né? Então ele faz aí o controle da tensão, não deixa chegar uma tensão alta em determinados componentes, tá? Então é um componente muito utilizado em circuitos elétricos aí. Certo, pessoal? Bom, turminha, bons estudos para vocês, bons exercícios, né? Treinar um pouquinho o exercício sobre isso, tá? Até a nossa próxima aula, gente. Abração.